Toda honra, todo louvor, Deus, sejam dados para a glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. O Senhor, Ele é bom. A presença do Senhor essa noite é tão real. Amém. Quantos aqui estão com o coração transbordando de alegria? Aleluia. Vou dizer uma coisa: se você não teve a oportunidade, abre o seu coração. Amém. A presença de Deus é tão real aqui, é tão sensível. E como é bom nós estarmos no lugar onde a glória do Senhor se manifesta. Eu confesso para os irmãos que há um tempinho atrás a pastora Roseli falou do convite. Eu comentei e falei assim: eu acho que ela está falando para mim um dia assim, um dia culto assim de semana, né? Um culto, uma reuniãozinha com os irmãos. E aí quando oficializou o convite, eu falei: eu acho que é para ministrar a palavra. E aí passou uma semana e falei: não acho, confirma se está certo. A senhora quebrou, eu falei: confirma. E aí chegou a semana inteira, eu falei: não é possível. Quando foi ontem que eu recebi a arte, eu falei: não é possível. Senhor, a pastora é um privilégio estar aqui. Amém. O Senhor me deu uma referência. Eu sei que está aqui em cima, meu Deus do céu, que privilégio, que honra. Eu que tenho que chamar essa para brigar lá, ouvir a senhora, que honra estar aqui. E aí, quando eu fui revisar a palavra de cedo, eu falei: caramba, é hoje. Deus, como o Senhor é maravilhoso, que privilégio. Amém. Glória a Deus. E queria começar compartilhando o tema, né, dessa comemoração, lá em 1 Coríntios 3, do 6 ao 9. Amém? Amém. Do 6 ao 9, versículo do 6 ao 9. Amém? Amém. Fala assim, a minha versão diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Pode fechar sua Glória Bíblia, a Deus. pode assentar. Aleluia. Glória. Para quem não me conhece, meu nome é William, sou da Igreja São Sementes. E eu acredito que tudo tem um propósito. Eu estava ligando os pontos, e o privilégio maior ainda tá em um culto de louvor. Eu tenho uma história de louvor na minha vida, com a música. Eu fiquei lembrando várias coisas, e eu estava refletindo a semana inteira sobre isso. E eu olhei o tema e falei: olha que bênção, falando sobre sermos cooperadores de Deus, falando sobre nós sermos unidos, onde ninguém é maior que o outro, todos fazemos um trabalho só, uma só carne, e Deus faz o trabalho. Falei: Senhor, que legal, uma palavra de harmonia, uma palavra que vai todo mundo aqui sair daqui de braços, um braço dado para o outro, falando: vamos construir um reino, vamos fazer algo. E eu fiquei meditando nisso, meditando. E quando eu fui centralizar as coisas, me veio uma palavra, um detalhe que ele fala lá: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. E ele continua: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. E essa palavra crescimento ficou no meu coração. E eu fui ver o contexto, e Paulo ele estava lidando com uma igreja que eles estavam, cada um se concentrava em uma pessoa. E Paulo ele foi explicar que
que não é as pessoas que fazem a obra, não é as pessoas que a gente tem que se concentrar, mas é que Deus que fazia crescer a igreja. Deus que fazia tudo dar sentido. Deus é o nosso pastor, não as pessoas. Não, tem muita gente hoje em dia que se baseia muito em pastor, se baseia muito em ídolo, e Paulo estava acontecendo isso. E Paulo falou, olha, eu plantei, a Paulo negou, mas quem faz as coisas são Deus. Deus. É Deus que faz. E eu achei muito interessante, porque a Bíblia fala em todo o tempo de a Bíblia fala sobre agricultura, sobre a plantação, sobre plantar, sobre jogar sementes. A Bíblia faz um comparativo muito grande sobre isso, que tudo que o agricultor faz é lançar a semente, é lançar e Deus fazer crescer. E me veio essa palavra crescer, crescer, crescer. Eu falei, mas meu Deus do céu, o que tem a ver crescer? Se Paulo já fala isso, a Bíblia não fala. E o Senhor me chamou a atenção uma coisa, que a gente planta, no caso que a pastora planta, muitos obreiros aqui plantam, jogam semente, e Deus prepara o crescimento. Mas o problema é que muitas pessoas, elas não querem fazer parte do crescimento. E a semente que ela é lançada, ela acaba morrendo. E o problema é que muita gente acha que vir ao domingo à igreja, só vir, pega a semente que foi lançada, joga um pouquinho de água, pronto, tá bom. Mas não. Quando você vai ver, existem pessoas que elas até têm um cargo bom, elas até têm uma influência, elas até têm uma palavra, mas quando você vai ver, elas não conseguem crescer. Aquela semente que é lançada, ela não cresce. Sabe, eu quero começar a dizer para você, o que você tem feito com as sementes que Deus tem colocado na sua vida? Meu Deus. Será que você tem vindo para a igreja achando que a igreja é um banco 24 horas, onde você só vem aqui e saca, e não se permite viver um tempo de processo? Eu queria compartilhar aqui rapidamente sobre alguns processos da semente. E eu quero que você reflita como que está o seu coração essa noite. Aleluia. Como que está o seu coração, a sua alma diante do Senhor? Se Jesus voltar agora, será que Ele vai encontrar em você sementes boas? Será que Ele vai encontrar você uma plantação boa? Será que Ele vai encontrar de mim? E eu pergunto, como tem sido a sua terra? Porque, primeiro ponto, a terra. Porque se a terra ela é boa, obviamente vai nascer coisas boas. Meu Deus. Mas muitas pessoas que estão à frente, muitas pessoas que por algum motivo têm desculpas para não crescer espiritualmente, têm desculpas para não se dedicar ao Senhor como deveria, e elas recebem a semente, mas quando você vai ver, o coração dela, que é o terreno da pessoa está vazio, nada está crescendo. E aí quando você vai ver, a pessoa tem até um jeito bem legal, você se sente agradável, mas quando você vai ver lá dentro, no terreno só tem entulho, no terreno só tem pedras. E a Bíblia é muito forte, Jesus fala sobre os terrenos que tem pedra, os terrenos que tem espinho. Essa noite, se você receber, o Senhor quer limpar terrenos que estão cheios de entulho. O Senhor essa noite quer tirar pedras. O Senhor essa noite quer tirar espinhos. O Senhor essa noite quer que todo o terreno infértil vire uma grande plantação. Chega de dar desculpas. Isso. Oi? Amém? Ai, perdão. Não é que isso. A minha igreja é pior. A minha igreja eu tô
toco, eu faço a live, arrumo o som, vocês imaginam como que é no culto. Mas, irmãos, tem gente que dá desculpa. Como assim dá desculpa? Às vezes a gente sabe que a gente tem que orar mais. Às vezes a gente sabe quando a gente tem que se entregar mais. Mas aí Deus fala conosco, filho, vamos ler um pouco da Bíblia. Tem uma intimidade comigo. Aí a gente olha no nosso Instagram e fala, deixa eu só ver esse story. Senhor, está faltando 20 minutos para essa temporada. Esperei um mês inteiro para lançar essa temporada, só 20 minutos. E quando você for ver, o problema de nós é que a nossa vida é um cartão de crédito. A gente vai gastando, vai gastando, vai gastando. Tem uns que gastam de uma maneira saudável. Mas a gente esquece que esse Senhor, mais 5 minutos, Senhor, mais 10 minutos, Senhor, mais 20 minutos, Senhor, eu estou ocupado, Senhor, eu trabalho. Não, Senhor, não. Ele diz, uma hora a conta vai chegar. E cada um vai pagar conforme investiu. É verdade. Como que está o seu campo? Como que está a sua terra diante do Senhor? O Senhor nos quer uma terra saudável. Aleluia. O Senhor quer achar no nosso coração uma terra fértil. Amém. Porque se nós não estivermos com a terra preparada, é impossível nós recebermos a bênção do Senhor. Porque o Senhor ele trabalha com relacionamento. Amém. O Senhor trabalha com pessoas que estão comprometidas. E o segundo ponto é que depois que a terra ela está pronta, a terra está saudável, vem o processo de crescimento. Isso é algo lindo, porque quando a semente é colocada na terra, ela fica bem baixa e de repente vai nascendo os caules, vai nascendo os brotos. E aquela planta, aquela árvore, aquela semente, ela vai correndo para achar luz. E quando ela chega na luz, ela precisa encontrar um tempo bom. Porque o tempo, as condições climáticas vão ser essenciais para que ela tenha um bom crescimento. E olha só que coisa interessante isso, porque a luz era necessária na nossa vida, a luz que vem de Deus. Porque quando nós temos a luz que vem do Senhor, nós conseguimos crescer. Quando nós temos a luz que vem do Senhor, a gente tem as decisões certas para tomar a nossa vida, porque não tem escuridão, tem clareza de pensamentos, clareza nos caminhos que a gente tem que tomar. Quando nós temos a luz do Senhor, nós podemos andar em diversos caminhos. Quando nós temos a luz do Senhor, nós não compactamos com o pecado, não tem mais trevas. Quando nós temos a luz do Senhor, nós podemos andar em qualquer lugar que o Senhor está conosco. Aí não tem inferno que resista, não tem cadeias, não tem correntes, porque existe luz do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Recebam uma luz do Senhor. Quantos e quantos aqui estão precisando de resposta? Quantos e quantos aqui estão precisando? Estão no processo, meu Deus, o que eu faço, Senhor? Como que vai acontecer? Ei, se você quiser, você receber, o Senhor está te dando luz. Para que você possa caminhar. Luz, para que você possa tomar decisões corretas. Luz do Espírito Santo de Deus. Luz de vida. Que vem do Senhor. Isso é algo tão forte, que eu tenho uma referência muito grande sobre a história de Daniel. Daniel, ele era uma pessoa que tinha tudo para ser traumatizado, tudo para ser um depressivo. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele era um homem, ele era um jovem de classe média, ele tinha uma vida boa, ele tinha bons estudos, ele morava numa casa muito boa, ele tinha uma família estruturada. De repente ele é levado para a Babilônia, ele é cativo, ele é levado como cativo. E ele tinha tudo para falar, o Senhor não quis me abençoar. O Senhor me levou para essa terra, ele tinha de tudo para se corromper. Mas a Bíblia fala que no meio da Babilônia, no meio de tanto pecado, no meio de tanta abominação, existia uma luz do Senhor sobre a vida de Daniel. E a Bíblia fala que todos reconheciam uma luz e uma inteligência fora do comum. E no meio da crise, e no meio de lugares que tem tudo para dar errado,
Daniel prosperou porque tinha a luz do Senhor. E o que você quer dizer com isso? Ei, olha o mundo como está. Olha, você não liga a TV, é só morte, é só tragédia, é só destruição, é só corrupção. Eu tenho uma triste notícia para você, vai tudo piorar, porque são promessas do Senhor se cumprindo. Mas quem tem a luz do Senhor vai ser como Daniel, que no meio da Babilônia, no meio da crise, no meio de um lugar de pessoas que não adoravam o Senhor, vai existir luz, vai existir prosperidade, vai existir reconhecimento, e todos vão poder ver, ali existe um servo do Senhor, porque existe uma luz que vem de Deus. E a planta, ela só não recebe, ela não precisa de luz, mas ela também precisa de água. E olha que uma das coisas mais interessantes, a água, ela na Bíblia, Jesus é um símbolo, uma representação de intimidade. Jesus ele fala, se você beber dessa água, você jamais terá sede. Amém. Jesus fala, se você beber da minha água, você será uma fonte que vai jorrando. Aleluia. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, essa noite, deixe a água do Espírito Santo entrar sobre o seu crescimento. Busca a luz que vem de Deus, para que você possa crescer. E receba o brilho e a água que vem do Senhor. Amém. Eu tenho certeza que se essa noite você abrir o seu coração e falar, Senhor, eu quero a tua luz. Amém. Senhor, eu quero beber das tuas águas Oh, de glória a vida. Deus. O Senhor vai saciar você. Amém. O Senhor vai te dar o caminho certo. Eu creio. O Senhor vai operar naquilo que você não imaginava. O Senhor vai começar a movimentar as coisas. Amém. Não porque você mereça, não porque eu mereça, Amém. mas porque a Bíblia fala, eu sei, Deus fala, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Aleluia. É o pensamento de paz, não de Amém. mal, para dar aquilo que você precisa. Amém. Não é eu que estou falando, é a Bíblia, Amém. é a palavra do Senhor. Amém. Sabe, pastor, eu fico indignado, porque as pessoas são refém do que elas veem no WhatsApp, elas são refém do que elas veem no Facebook, elas são refém do que elas veem na TV, elas são refém, elas têm uma vida baseada em querer ir atrás de profecia, em querer, as pessoas não entendem que a maior revelação está aqui na palavra do Amém. Senhor. Aleluia. Ei, se Deus falou para você que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, ei, o Senhor está com você. Aleluia. A Bíblia te dá promessas. A Bíblia fala, filho, não temas, eu sou contigo. Amém. Filho, eu já preparei um bom futuro para você, a sua Aleluia. esperança jamais vai ser frustrada. Quando você começa a pegar a Bíblia e tomar posse da palavra de Deus, nada e ninguém vai poder te resistir, Amém. porque a palavra do Senhor está sobre a sua vida. Amém. E eu falei do primeiro ponto, que é como tem sido a sua terra. O segundo ponto, como tem sido o seu crescimento. E o terceiro ponto é, queira viver o processo do crescimento. Meu amigo, como assim? A planta, quando ela precisa crescer, da mesma intensidade que ela precisa do seu fruto, ela precisa do seu fruto, ela precisa do seu caule, ela precisa ter uma quantidade embaixo, para ela ter raiz. Meu amigo, o que você quer dizer? O primeiro ponto é que crescimento vertical é importante, mas é necessário raiz para se sustentar. Aleluia. A raiz ela não fica para fora, fica dentro da terra. Deus. Meu amigo, o que você quer dizer com isso? Quando você tem raiz, você entende que o culto, ele começa aqui, Amém. mas ele continua na sua casa. Aleluia. Quando você tem raiz, você entende que intimidade com o Senhor não é apenas você cantar. Intimidade com o Senhor não é apenas você pregar. Intimidade com o Senhor é você fechar a porta do seu quarto e começar a falar com Ele. Aleluia. Quando você tem raiz, mas sabe qual a diferença principal daqueles que têm raiz e não têm raiz? É que quando chega o dia mau, quem tem raiz permanece em pé. Aleluia. Porque o Senhor, Ele está com pessoas que têm raiz. Glória a Deus. Meu amigo, como assim ter raiz? É a sua vida de adoração. Amém. Raiz é o seu comprometimento com a casa do Senhor. Amém. Raiz é a sua adoração ao Senhor. Raiz é o seu sentir, o seu coração puro, quebrantado diante do Senhor.
Ei, o Senhor quer pessoas que tenham raiz, Amém. pessoas que tenham relacionamento. Aleluia. Deus, Ele não é que, Deus abençoa tal pessoa e Deus não me abençoa. Porque existem pessoas que preferem ter raízes no Senhor. Amém. Existem pessoas que se entregam mais ao Senhor. Existem pessoas que preferem ter mais tempo com o Pai. Amém. Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele dá livramento, Ele dá previsão, Ele dá promessas para as pessoas que têm intimidade com Ele, Aleluia. para as pessoas que têm raiz, para as pessoas que se entregam a Ele de todo o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. A nossa vida precisa ser constante diante do Senhor, todos os dias. Não é só aqui na igreja, Glória. mas é no nosso trabalho. Amém. Eu mudo tudo, mas isso é um processo delicado que o Pai sabe da manhã. Amém. Quem tem raiz sabe que lá na frente tem promessa. Quem tem raiz sabe que quando há renúncia, existe uma glória do Senhor sobre nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Que a sua fé ela não seja baseada apenas na igreja, apenas no pastor, mas que a sua fé tenha raiz fundamental no Senhor. Amém. Que é essa fundamentação Amém. que vai te dar força para quando vir os dias maus. Amém. É essa raiz que vai te dar força para os dias de livramento. Amém. É essa raiz que vai te dar habilitação para você ir para o céu. Aleluia. E você planta, aquela semente ela vai atrás de luz, atrás de água, ela cria raiz e ela tem um processo de amadurecimento. Glória a Deus. E é aí que dói um pouco a nossa vida. Sabe o que acontece? As pessoas elas acham que a vida cristã é você aceitar Jesus e no dia seguinte você pode fazer tudo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. A flor ela tem um tempo, ela precisa amadurecer. Se Deus falou para você que não é o tempo, não queira atropelar as coisas. Demora para aquela flor, para aquela árvore, para que ela possa dar flor, ela possa dar fruto. Para que aquela cena de TV venha aqueles beija-flores, aquelas abelhas. Demora um tempo. Necessário amadurecer. E sabe de uma coisa? Quando nós temos amadurecimento espiritual, a gente consegue viver uma vida em Cristo totalmente completa e plena. Amém. Porque tem coisas que o Senhor faz umas loucuras para a nossa vida. Imagina só Abraão. Abraão, um senhor idoso, ele fala para Abraão, eu vou te dar filhos. Você vai ser pai de uma geração. E o Senhor vira para Abraão e fala, Abraão, sai da tua parentela. Sai da tua tenda, sai. E vai para o lugar onde eu vou te guiar. Abraão vai, Senhor, para onde eu vou? Ei, só vai. Pega as coisas e vai. Quando a gente tem amadurecimento espiritual, a gente pode ir para onde o Senhor nos envia. A gente não liga mais com a opinião dos outros. A gente não liga mais com a oposição dos outros. A gente sabe que toda prova, Deus requer um passo de fé. E às vezes muita gente fala assim, William, por que Deus não me deu a promessa? Será que Deus esqueceu de mim? Talvez porque você não tenha amadurecido o suficiente para você ser habilitado a viver a promessa de Deus. Quando temos amadurecimento, nós não ficamos abalados no dia ruim. Quando nós temos amadurecimento, a gente entende que toda tribulação ela é leve e momentânea. Aleluia. Quando nós temos amadurecimento, a gente sabe que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe dos seus problemas? Sabe daquele boleto que está te esperando assim que você sair daqui? E hoje em dia está pior. Porque hoje em dia você fala, eu vou esquecer. Vou assistir uma série, vou deixar aqui, vou esquecer. E aí quando você vê, está lá a mensagem. Seu boleto vence amanhã. Assim, deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe do seu boleto que você precisa pagar. Deus sabe da provisão que precisa na sua vida. Deus sabe da restauração que Ele tem que fazer na sua família. Deus sabe da sua saúde. Eu posso dizer uma coisa, se você tiver amadurecimento, você vai enxergar Deus como um Pai que não está lá do trono, longe de você,
mas um Pai que está do seu lado. Amém. Está vendo cada problema. Amém. Está vendo cada situação. Está lado a lado. Meu filho, não temas, Aleluia. porque eu estou aqui. Amém. Filho, não temas, porque eu preparei o melhor. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem o coração sentiu, é o que eu tenho preparado para eles. Aleluia. Quero dizer uma coisa para você. Aleluia. Quando você tem amadurecimento, você entende que não existe gigantes diante do Deus que nós temos. Quando nós temos amadurecimento espiritual, nós temos a certeza que a gente pode estar no deserto. Deus vai abrir rios no meio do deserto. A gente pode estar na situação que for, mas nós damos graças ao Senhor. Amém. Porque Ele sabe qual é o melhor. Aleluia. Glória a Deus. E mesmo assim, nos dias de prova, a gente tem certeza que vai cair uma maná do céu. Amém. Porque nós temos um Pai que está conosco. Amém. É hora de nós amadurecermos. É hora de nós vivermos esse processo. Ainda que seja dolorido. Ainda que tenha que renunciar. Vale a pena. Porque eu vou te dizer uma coisa. Esse mundo vai passar. Quantas e quantas pessoas terão a oportunidade de estar aqui? Quantas e quantas? Quantas pessoas a gente vê tendo vidas perdidas por um celular, por 20 reais? Ei, isso vai passar. Mas quando você tem um amadurecimento, você entende que só a graça do Senhor te paga. Amém. Porque isso aqui é muito pequeno, perto do que o Senhor tem preparado no seu Aleluia. coração. Glória a Deus. Escolha ter amadurecimento Amém. diante do Senhor. Amém. E depois que existe o processo do amadurecimento, e então nós começamos a colher os frutos, a ver os frutos do Senhor. Amém. Frutos não dão no dia para noite. Frutos são a recompensa de uma vida de trabalho, de dedicação. Aleluia. Fruto é reconhecimento de uma vida íntegra diante do Senhor, de testemunho, de vida ministerial, de identidade. Aleluia. E sabe qual é o melhor disso? Quando nós chegamos no tempo de frutos. Esses frutos não ficam só para nós. Amém. Nós compartilhamos e aí semeamos um com o outro. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa. O problema de muitos de nós crentes é que a gente acha que o Evangelho é muito fácil. Que a gente vai ler a Bíblia, Deus vai descer, vai tocar na gente e tudo vai estar resolvido. Quando você entende que você precisa ter uma terra boa, que você precisa, muitas das vezes, receber a palavra do Senhor, tomar posse, levar o culto que começa aqui para a tua casa, para a tua família. Quando você entende que você precisa buscar na luz e água que vem de Deus. Amém. Quando você entende que você precisa ter raiz. Quando você entende que você precisa ter amadurecimento. Quando você vê que vem os frutos. Aí você entende como é uma vida cristã. Verdade. Nunca vai ser fácil, mas não é impossível. Amém. Jesus veio aqui à terra para dizer que sim, é possível. Amém. É possível nós sermos maduros. Amém. É possível nós darmos fruto mesmo quando nós somos injustiçados. É possível nós darmos frutos, nós sermos maduros, mesmo quando estão todo mundo contra nós. É possível renunciar. É possível ter uma vida diante do Senhor. Amém. E esse é o problema. Eu vim aqui para te falar só uma coisa. O que está impedindo você de ter crescimento? Eu quero dizer uma coisa, se você não falar, Senhor, limpa o meu terreno. Senhor, venha com a tua luz. Venha com a tua água. Aleluia. Senhor, me ajuda a ter raiz. Deus. Senhor, me ajuda a amadurecer. Senhor, me ajuda a dar fruto. Glória a Deus. Se você não abrir o seu coração, quero dizer uma coisa, você vai sair daqui do mesmo jeito como você entrou. Vão ter grandes e grandes dias que Deus vai fazer coisas incríveis nesse lugar. Mas se o seu coração, se a sua terra não estiver boa para receber,
E se você não estiver preparado para crescer, para ter raiz, para amadurecer, você está perdendo seu tempo. Eu quero dizer para você que Deus tem coisa incrível na sua vida. Deus tem promessas. Deus te deu livramentos. Deus te salvou. Deus te lavou. E Deus quer um tempo de crescimento sobre a sua vida. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tirar uma palavra tão mais feliz, alegre. Esse crescimento dói. Principalmente quando o Senhor aponta, sabe? Você precisa crescer. Eu preciso trabalhar na sua vida. Você precisa dar espaço. Você precisa deixar a minha luz entrar sobre a sua vida. Amém. Você precisa deixar a minha água te inundar. Oh, Deus. Para que você tenha luz. Jesus. Eu quero te dizer uma coisa para encerrando, já encerrando. Talvez você esteja há anos na igreja e você já amadureceu, você tem dado frutos. Mas se por acaso você está aqui apenas por um culto religioso, se você está aqui apenas para ter influência, se você está aqui apenas para ser, não sei, um momento social, apenas para pregar, para os outros verem que você canta bem, os outros verem que você prega bem, eu quero te dizer uma coisa. Está na hora de Deus começar a podar algumas coisas em você. Porque Paulo diz, não interessa se você canta, não interessa se você rega, nós somos um. Amém. Aleluia. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos ter unidade Amém. com a nossa igreja. Glória a Deus. E começamos a espalhar a semente de Deus. Amém. E todo aquele seu processo, toda aquela sua dor, toda aquela sua dificuldade, Deus vai usar você para ajudar pessoas que necessitam do Oh, amor do Deus Senhor. grande. Quantas Aleluia. e quantas pessoas estão precisando ouvir a palavra do Senhor? Quantas e quantas pessoas estão perdidas no processo? Quantas pessoas estão querendo o abraço do Senhor, mas não conseguem? Porque existem muitos crentes dentro da igreja que não conseguem abrir o seu terreno para que Deus possa fazer algo novo. Eu quero te dizer uma coisa, Evangelho não vai ser sobre você, Evangelho não é um por um, Evangelho é todos por todos. Aleluia. Evangelho é um levantando o outro, é um fortalecendo o outro, porque é assim que Cristo nos ensinou, porque Ele mesmo sendo Deus, Ele serviu a cada um, Ele lavou os pés, e Ele morreu naquela cruz. Ele não tinha nenhuma culpa, ele não tinha nenhum pecado, mas mesmo assim, Evangelho não é sobre um, Evangelho não é sobre a minha vontade, mas o Evangelho é sobre a vontade do Pai. E Jesus obedeceu a vontade do Pai e morreu naquela cruz. Glória a Deus. Está na hora de nós podarmos a nossa árvore e entendermos que o Senhor está vindo, Amém. que o Senhor quer limpar, quer usar a sua vida para começar a limpar muitos terrenos que estão sujos. Glória a Deus. E se por acaso você é um desse terreno que fala, olha, eu estou recebendo muita semente, mas não está crescendo. Eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. O Senhor quer te falar uma coisa. Abre espaço, porque eu quero limpar as pedrinhas Oh, que você está glória. vendo. Aleluia. Abre espaço, abra Aleluia. o seu coração. Porque eu sei daquilo que está deixando o seu terreno infértil. Eu quero um crescimento sobre a sua vida. Amém. Eu quero que quando você chegue aqui no céu, eu possa falar, vinde, vinde. Aleluia. Porque você foi uma árvore boa. Você deu frutos bons. Você Aleluia. viveu humildade. Você compartilhou. Amém. Você não se importou com carro, com título, se está cantando bem, se está cantando ruim. Você me serviu. Amém. Você serviu a Deus. Amém. E eu te preparei. Amém. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos e quero orar por você. Amém. Não importa onde você está. O Senhor quer limpar o seu terreno. O Senhor quer podar aqueles frutos
aqueles galhos que não estão dando mais frutos, que estão impedindo. O Senhor, essa noite, está falando, filho, eu estou dando o tempo de crescimento, os céus estão abertos sobre a sua vida. As minhas mãos estão sobre você, mas é necessário que você abra o teu coração, é necessário que você se entregue a mim de todo o seu coração, porque eu tenho promessas sobre a sua vida, eu tenho planos para você, eu tenho uma vida eterna contigo, mas é necessário que você abra o teu coração para que viva os meus processos na sua vida, para que você entenda que você não tem que viver só para a sua vontade, mas que você tem que viver para o meu reino. E todo aquele que renuncia, existe bênção, existe provisão, existe promessa, existe vida eterna. Então eu quero convidar você essa noite a abrir o seu coração para o Senhor, entregar a Ele aquilo que tem deixado o seu campo cheio de entulho, aquilo que tem deixado pedras te consumindo, aquilo que tem te afastado do propósito do Senhor. Talvez a tua árvore há anos que não tenha dado mais fruto. O Senhor esta noite quer renovar esse interior, quer renovar a sua estrutura e quer te dar, filho, eu quero te dar novos frutos, filho, eu quero te dar novas coisas que você nem entende ainda, que você nem viu ainda. Filho, essa noite eu quero marcar um novo tempo na sua vida. Aleluia, Deus. Aleluia. Vamos falar com Deus. Pai, te agradecemos pelo teu infinito amor, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, e queremos te pedir, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, muitas das vezes nós erramos. Perdão, Senhor, muitas das vezes nós deixamos uma coisa ali, outra coisa aqui, e quando vamos ver, o nosso campo está cheio de entulho, o nosso campo está cheio de coisas que não agradam a Ti. Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração diante de Ti essa noite e queremos Te pedir, Pai, trabalhe no nosso coração, trabalhe na nossa mente, trabalhe no nosso espírito, para que possamos dar fruto, para que possamos, Senhor, ter intimidade contigo, para que possamos, Senhor, em unidade, poder, Senhor, espalhar a Tua palavra, para que, Senhor, em unidade, possamos, Senhor, viver um novo tempo. Eu profetizo, Senhor, na vida de cada filho teu aqui, Senhor, um novo tempo, um tempo de cura, um tempo de amadurecimento, um tempo de crescimento, para que todos aqui em unidade possam juntos lançar sementes, para que todos aqui, Senhor, possam, Senhor, lançar, Senhor, as boas novas, Senhor, que essa igreja, Senhor, continue, Senhor, dando frutos, Pai, que essa igreja, Senhor, continue, Senhor, lançando sementes, Senhor, que vem do Teu trono, Pai. Ajuda, Senhor, a cada filho Teu aqui, ajuda, Pai, e nós entregamos a nossa vida diante de Ti. Espírito Santo de Deus, faça morar no nosso coração. Espírito Santo de Deus, enche a nossa vida, enche o nosso ser. Começa a falar para o Senhor, querido. Fala para Ele, fale com Ele essa noite. Abra a tua boca. Começa a falar com Ele aquilo que você precisa abrir. Ele quer te ouvir, Ele está aqui. Faça como aquele paralítico. Fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero a minha bênção. Filho de Davi, eu quero um novo tempo. Filho de Davi, olha para o meu coração. Limpa tudo que não pertence a Ti. Porque eu quero viver a Tua colheita. Eu quero viver o Teu novo tempo. Senhor, olha para mim. Olha dentro do meu coração. Espírito Santo de Deus. Porque eu quero viver algo novo. Porque eu quero viver a Tua promessa. Porque eu quero cumprir o Teu ídolo. Porque eu quero compartilhar a Tua porção. Porque eu não quero mais ser enganado por sementes que o diabo lança. Mas eu quero viver a Tua palavra, a Tua provisão, o Teu amor, a Tua graça sobre a minha vida. Senhor, te damos honra, te damos glória, te damos, Senhor, nossa alma a Ti. Te damos, Senhor, o nosso coração. Te damos, Senhor, tudo que é em nós. Espírito Santo de Deus, flua sobre nós, flua sobre a nossa vida. Invada-nos, Senhor, de uma maneira como o Senhor nos invadiu.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa aqui. Você pode estar se perguntando, William, como assim existem sementes que não crescem? Porque muitas das vezes a gente não quer ouvir. Porque muitas das vezes a gente não quer dar ouvida para o Senhor fala. Sabe qual é o problema? É que hoje em dia todo mundo acha que pode se virar espiritualmente. Todo mundo abre o YouTube, ouve uma palavra que lhe convém, ouve uma palavra que lhe agrada. E sabe o que acontece dentro do seu terreno? Vão vindo sementes que não são do Senhor. Vão vindo falsas sementes. Essa noite o Senhor quer limpar o seu terreno. Amém. Essa noite o Senhor quer blindar o seu terreno de toda a semente que não vem dele. Aleluia. De todo o engano que você tem ouvido. Em nome de Jesus, eu quero compartilhar uma coisa com os irmãos. Não sei porque eu vou contar isso, mas o Senhor sabe. Há muitos anos atrás, os meus pais, eles estavam saindo de um ministério. E eu vi uma oportunidade de começar a visitar outros ministérios. E desde pequeno eu praticamente nasci ouvindo Renascer Praise, ouvindo a Bispa Sônia, ouvindo o Apóstolo Estevam, acompanhando. E uma vez eu resolvi ir para um culto. E quando eu me dei conta, eu já estava totalmente dentro. E de lá eu participei de algumas gravações do Renascer Praise cantando, participei de alguns projetos. De lá eu consolidei a minha carreira como designer. De lá eu comecei a fazer vários projetos a nível nacional. Lá eu comecei e de repente eu estava tão envolvido que eu acabei vendo um funcionário da igreja. E o Senhor virou para mim e falou, não é aí que você tem que estar. E eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Peguei a semente e joguei fora, falei, Deus me livre. Imagina, praticamente estou vivendo um sonho. Tanto uma igreja, uns 2 milhões de pessoas, tanto de gente quer se matar para onde eu estou, que isso, Deus? Não é Deus, misericórdia, tá amarrado. Do assunto. E aí eu comecei a crescer, como o Senhor falou, aí não é um lugar para você estar. Eu quero que você esteja em outro lugar. Eu falei, Senhor, mas por quê? Eu estava igual aquele general, estava, Senhor, aqui São Paulo corre para a direita, corre para a direita, ele vai para a esquerda, para a esquerda. Aqui eu tenho recursos para fazer as coisas. Eu vou para um lugar pequeno, vou. E aí eu lembro que na época que eu estava tendo essa luta com Deus, a Hillsong, uma igreja da Austrália, que muitos louvores famosos, abriu a igreja em São Paulo, eu fui conhecer. E aí eu me apaixonei pela visão, falei, aqui é o lugar. Aqui que Deus falou, saí da Renascer como membro, continuei como funcionário. E aí eu comecei, mergulhei num mundo totalmente novo, uma outra visão. Falei, aqui é meu lugar. E o Senhor falou, não é o seu lugar. O seu lugar é outro. E aí era um processo que o meu pai estava abrindo a igreja, nós estávamos na garagem ainda. Eu falei, Senhor, eu vou abrir mão de tudo que eu construí ministerialmente. Senhor, eu vou começar do zero, Senhor, tudo que eu construí agora, tantas coisas que eu renunciei. E o Senhor falou, é lá o lugar que eu quero que vocês estejam. E mesmo Deus jogando essa semente no meu coração, o que eu falei? De Deus não, sai fora. Irmão, chegou um ponto que assim, Deus teve que quase pessoalmente mover coisas no meio. Deus teve que me quebrar e mostrar, ali é o seu lugar. É, meu Deus. Eu quero dizer para você uma coisa. Às vezes Deus está te lançando semente que você está falando, Senhor, eu não posso porque eu estou numa zona de conforto. Senhor, eu não quero fazer porque aqui está muito bom. Senhor, eu não quero me envolver. Senhor, eu não quero sair de algo que eu construí minha vida inteira. Senhor, eu não quero abrir mão disso porque eu vou começar do zero. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu saí de um lugar de destaque para ir para algo pequeno. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Como eu me arrependo de não ter ouvido a voz do Senhor. Aleluia. Porque não importa. Às vezes as pessoas te criticam. Às vezes a pessoa fala, é loucura.
Mas como assim você abrir mão? Como assim você mudar? Como assim? Você está maluco? Mas eu estou debaixo de uma palavra. Amém. O Senhor está falando, eu vou. Aleluia. Porque eu sei que eu posso passar o sufoco, mas eu tenho um maná do Senhor sobre mim. Amém. Glória a Deus. Se o Senhor está falando para você romper tempos, obedeça à voz do Senhor. Amém. Se o Senhor está falando, é hora de você começar algo novo ministerialmente. É hora de você se entregar e você está com medo. Eu quero te dizer uma coisa. No meio dessa sua tempestade, se você abrir o seu coração, você vai ver Jesus andando sobre as águas. Aleluia. E Ele não só vai andar sobre as águas, mas Ele vai virar para você, filho, vem até mim. Aleluia. Ele vai segurar a sua mão. Amém. E quando você vai ver, você vai estar andando sobre as águas com Ele. Aleluia. Rei, decida fazer parte do processo do Senhor. Amém. Decida construir uma vida diante do Senhor. Amém. Quero louvar o louvor. Aleluia.